Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente, que é a educação fiscal do Brasil. Você já parou para pensar quanto imposto paga quando compra um produto? Ou porque mesmo pagando tributo todos os dias, muitos brasileiros ainda têm dúvidas de como funciona esse sistema? O problema não é só pagar imposto, é não saber por onde está indo esse dinheiro. E mais importante, o que está pagando. E é sobre isso que vamos conversar com o professor Henrique. Vamos começar falando um pouco o que são os tributos. Tributos são valores que o Estado nos cobra para atividades e serviços públicos, distribuídos em impostos, taxas e contribuições. E eles estão em todo lugar. Pense no combustível que você coloca no carro, os alimentos que você compra no supermercado, as blusinhas da Shein, os body splash da WePink, o seu iPhone, todos eles têm uma parcela de tributo embutida no preço. Nosso sistema de impostos ele é muito complicado. Existem muitos tributos, regras que mudam toda hora, além de pouca clareza sobre como esses impostos são cobrados. Além disso, muitos impostos estão escondidos e os consumidores não percebem quando efetuam a compra. Diferente dos Estados Unidos, que funciona de uma forma diferente. Lá, o valor dos tributos não são embutidos diretamente no valor do produto. Você só paga os tributos quando vai pagar o valor do produto. Para entender melhor essa complexidade, a gente trouxe o nosso professor e advogado, especialista em direito tributário, Henrique Tondineto. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, parabéns a vocês, a professora Fernanda Lana, por desenvolver esse projeto. Estamos aqui à disposição para poder contribuir e explicar um pouco mais como que funciona isso na prática. Professor, obrigada por nos receber. Hoje nós trouxemos uma pergunta aqui para você sobre o sistema tributário brasileiro, por ele ser bastante complexo. Na sua opinião, essa dificuldade faz com que a população entenda menos os impostos que paga? Com certeza, né? O Brasil ele tem um sistema tributário um dos mais complexos do mundo. A cada hora são editadas novas normas. Veio a reforma tributária com a intenção de simplificar um pouco isso, unificar alguns tributos. E a gente tem uma expectativa muito grande de que isso aconteça. Mas atualmente, na prática, é isso que realmente acontece. A gente não sabe o que está pagando, a gente não consegue identificar de maneira clara quais são os tributos por trás de cada operação, e isso gera inúmeros fatores, né, prejuízos sociais, inclusive, levando muita gente, inclusive, à informalidade, porque as pessoas não têm interesse mesmo de conhecer e formalizar uma empresa, formalizar um emprego, justamente por essa dificuldade e complexidade que o sistema tributário do Brasil é. Professor, muitas pessoas pagam impostos todos os dias, sem perceber, porque eles já vêm com o preço nas coisas. Como isso influencia a forma que as pessoas enxergam os impostos e o papel do governo? Certo. Em alguns países a gente observa que eles tratam de forma diferente, destacando o valor do tributo que é pago a partir de cada produto, né? No Brasil a gente ainda não tem nada semelhante, embora existam algumas propostas para que isso seja colocado em prática, a gente não tem na efetivação. Então, para o consumidor, para nós, é muito ruim a gente não saber o que está pagando, né? Se a carga é de 50%, se é de 60%, se é de 40%. Isso gera uma revolta até da população no sentido de o preço final do produto a gente nunca vai saber qual é de fato, o que é que a gente está pagando ali, né? E somado a isso, a gente tem também um sistema federativo no Brasil muito complexo, que dificulta, inclusive, a cobrança e a distribuição dos tributos. Agora, por exemplo, com a reforma tributária e a unificação dos tributos, a gente tem o comitê gestor desses tributos que está tendo um trabalho danado para poder organizar isso e fazer a divisão adequada para os entes federados, né, os municípios, o Estado e a União. Mas é um trabalho que é hérculo, né? O pessoal tem trabalhado bastante para poder simplificar, para poder trazer transparências, coisas que a gente nunca teve no nosso país ainda. Como você citou, né, em outros países, os tributos eles são diferentes. Eu introduzi como funciona mais ou menos nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errada. Lá, os tributos eles são separados do valor do produto. Né? Tem o valor do produto, e os tributos, a pessoa ela vai pagar somente no momento que ela vai pagar o produto. Então, ela sabe exatamente o valor do produto e o valor dos tributos. É dessa forma mesmo que funciona? Isso é o mínimo de transparência que a gente espera de um Estado democrático, de um Estado organizado, né? De você saber o que realmente é o produto e o que realmente é tributo.
Porque isso pode, inclusive, desmotivar alguém a comprar alguma coisa. Nossa, estou pagando tudo isso de tributo, não vou comprar. Né? Ou esperar algum tipo de benefício tributário, às vezes uma diminuição de alíquota de um determinado imposto, que pode baratear o produto no preço final. Enfim, né? Mas é assim que acontece sim. Uhum. Na prática, quais que são as principais consequências dessa falta de educação fiscal nos cidadãos? Eu acho que são várias. A gente citar só uma é muito complicado. Né? Mas, por exemplo, um que está muito em alta hoje é o endividamento das famílias. Né? Hoje a gente tem quase 85% das famílias com dívida atrasada ou de alguma forma inadimplida. E isso perpassa também por esse desconhecimento e falta de transparência fiscal. Porque você está comprando ali, não sabe o que é tributo, o que é verdadeiramente pago pelo produto, e isso acaba gerando uma falsa expectativa de que tudo ali está indo para o produto, ou você não sabe ao certo quanto você está pagando de imposto, o que está voltando de imposto para você. Em São Paulo tem até um registro um imposto, né? Ele tem um negócio que chama impostômetro, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele fica lá, acho que é na Avenida Paulista, não lembro. É um painel digital e ele vai contabilizando o quanto que nós, brasileiros, já pagamos por imposto. Ele atualiza, como se fosse um relógio, atualizando todos os dias. Professor, você acredita que a ausência da educação fiscal no ensino básico contribui para a manutenção de uma sociedade menos participativa? Com certeza. Não só no ensino básico, né? Na verdade, a gente não tem educação fiscal hora nenhuma, nem na faculdade de Direito, por exemplo, que a gente estuda. Se a gente for analisar a fundo, a gente não tem essa educação fiscal. Né? Quem quer se especializar ou ter um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito disso, tem que ir em busca de outros cursos ou de outras especializações. Então, de fato, a gente tem uma população que não sabe como nada funciona, uma população que desconhece o que é verdadeiramente paga de imposto, e a gente fica à mercê do que é divulgado pela mídia, do que o governo também não tem transparência, então acaba dificultando e gerando essa sensação para a população de forma geral. Professor, hoje se fala muito sobre reforma tributária. Na sua opinião, o senhor acha que essa reforma tributária pode deixar os impostos mais simples e mais claros para a população? Na minha visão, até agora, isso é uma incógnita. Eu falo isso, eu sou procurador do município. Hoje no Brasil a gente tem mais de 5 mil municípios. A maioria não está preparada para a reforma tributária. Então, o comitê gestor dos impostos que foram unificados, como eu disse para vocês, ele foi formado, acho que na semana passada ou na semana retrasada, que é composto por representantes dos entes federados, né, dos municípios, do Estado e da União. Então, ainda há um trabalho a ser percorrido para a gente ter esse resultado final. A ideia é que isso seja possível, mas o cenário até então ele não é tão animador quanto a gente esperava. Entre simplificar a legislação tributária e a educação fiscal nas escolas, quais você acha assim, que é mais urgente no momento? Simplificar. Eu acho que isso está atrelado ao emprego, à renda, à capacidade do empreendedor de crescer, a capacidade do Brasil produzir, até para enfrentar outras pautas, como a diminuição da jornada de trabalho, enfim. Então, eu acho que essa simplificação seria mais urgente do que esse entendimento. Certo, e na sua experiência acadêmica, profissional, o senhor percebe que mesmo os estudantes de direito, os profissionais de direito, enfrentam essa dificuldade para compreender a estrutura tributária brasileira? Com certeza, é muita gente. Eu advogo para empresas, o que a gente vê é o próprio empresário que está ali pagando imposto, ele não tem noção de como funciona, qual regime tributário a empresa dele está inserida, se é no simples, se é no lucro real, no lucro presumido, ou por que ela está inserida nesse ou naquele. Então, acaba deixando isso totalmente aleatório para o contador, para um outro profissional se debruçar, analisar, escolher, mas sem que ele tenha conhecimento real de como funciona. E isso é a realidade do pequeno produtor, a realidade do pequeno empresário. Né? Isso a gente não precisa ir longe. Não tem como a gente comparar grandes conglomerados empresariais que têm advogados especializados, contadores especializados. Então, esse pessoal ele não vai ter dificuldade para poder entender, para poder pagar, né, para poder buscar o que a gente chama de elisão fiscal, que são medidas lícitas de diminuição tributária,
mas o pequeno é quem sofre, né? O pequeno é quem paga mais e estudos indicam que a maioria das empresas no Brasil elas pagam mais tributo do que deviam e tem créditos a receber, mas o pessoal nem fica sabendo disso às vezes. Então é um problema muito grande que a gente tem. Para encerrar, qual mensagem o senhor deixaria para a sociedade sobre a importância de compreender os tributos e para exercer um papel dentro da gestão pública? Bom, a gente está com uma oportunidade única agora com a reforma tributária. Tá todo mundo, é novidade para todo mundo, então ninguém sabe tanto mais do que uma determinada pessoa. E a gente tem que entender e lutar para que o Brasil ele tenha uma distribuição tributária melhor. É isso que eu sempre falo. Hoje, a principal arrecadação ela fica na União e chega no município, isso aqui, mínimo da arrecadação do nosso país, e é no município onde está a ponta, a prestação dos serviços médicos, educacionais. E essa distribuição tributária, ela é totalmente descompassada, por assim dizer, porque fica a maioria no governo federal, sendo que é o município que presta a maioria dos serviços. Então já existe uma luta há bastante tempo de associações de municípios e tudo nesse sentido, para melhor equilibrar o que a gente chama de pacto federativo, para que os impostos eles tenham uma distribuição melhor e chegue onde a população realmente está, né? Que é nos municípios, que é na conta, que é nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Então a mensagem que eu deixo é essa, né? No sentido de que a gente está com uma oportunidade única de lutar por uma igualdade tributária melhor para os municípios, de entender melhor como vai funcionar daqui para frente a reforma tributária. Como eu disse, é uma novidade, ainda está a pequenos passos da implementação, e é uma oportunidade para todos nós aprendermos, né, para todos nós nos conscientizarmos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos alunos, para que, se Deus quiser, daqui a algumas gerações a gente tenha uma mudança radical do que a gente vive hoje, de falta de transparência, né, de muita arrecadação e pouco serviço prestado, né, e a gente tem um Brasil mais organizado do que a gente quer. Professor, muito obrigada pela valiosa contribuição, pela palavra, pelas explicações. Tenho certeza que tudo isso vai contribuir muito para o nosso entendimento da nossa matéria de direito tributário. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição de todos vocês, a professora Fernanda, e parabéns pelo trabalho. E chegamos ao fim desse podcast. Esperamos que a nossa contribuição seja bem esclarecedora para todos vocês. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui e continue buscando informações e participando também de discussões sobre os impostos e o uso do dinheiro público. Até a próxima!